Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda jornada de Medicina Respiratória promovido pelo IPEDS. Eu sou Marcos França, sou coordenador geral do IPEDS, sobretudo do programa educacional IPEDS Academy, e também sou o coordenador do evento. Tá? Hoje nós iniciaremos aqui o primeiro tema da jornada, hoje 19 de agosto de 2022, que tem como tema avaliação e manejo inicial da insuficiência respiratória aguda no adulto e em neopediatria. E para tal, nós recebemos hoje aqui nada mais, nada menos do que nossas veteranas docentes, né, do programa IPEDS Academy, dos cursos de pós-graduação e também de aperfeiçoamento avançado, doutora Nayara Bezerra, né, seja bem-vinda, e a doutora Natácia Menezes, tá? Estarão conosco aqui durante esses dias de muito aprendizado, tá? Eu gostaria de lembrá-los sobre a certificação de carga horária de participação aqui do evento. Você que tem interesse em garantir a sua certificação, tem um botão vermelho abaixo do vídeo. A qualquer momento você pode estar solicitando para garantir a comprovação de sua participação conosco. Também tem um QR Code que você pode apontar seu celular a qualquer momento e solicitar. Não significa, solicitando hoje, que você vai receber a certificação de imediato. Há um prazo de progressão de 8 dias para que a contagem seja contabilizada e você tenha a certificação liberada no ambiente virtual que você receberá através do seu e-mail, tá? Sem mais delongas, nós continuaremos agora com a temática do primeiro dia do evento. Vou passar a palavra agora para nossas docentes. Encontro vocês logo mais e até já. Muito obrigada, Marcos. É um prazer estarmos aqui nesse evento. Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de intenso conhecimento. Aproveitem, mergulhem aí nos conceitos e aproveitem todos os temas, todos os dias de evento. Eu me chamo Nayara Bezerra, sou fisioterapeuta, graduada pela Faculdade Integral Diferencial, sou também especialista em neurofuncional, fisioterapia respiratória e terapia intensiva, mestre em ciências pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e doutoranda em reabilitação e desempenho funcional pela Universidade de Pernambuco. Atuo no Hospital Universitário de Petrolina há mais de 7 anos. Também tenho experiência e vivência na preceptoria e no ensino de alunos dos cursos de graduação em fisioterapia, como também de residência em intensivismo, e atuo na unidade de terapia intensiva, principalmente na assistência a pacientes adultos do Hospital Universitário de Petrolina. Eita, que responsabilidade! Acho que eu vou fugir dessa mesa. Que é isso, professora Natácia? Ai, gente, brincadeiras à parte, viu? Meu nome é Natácia, o nosso colega Marcos, toda vez que ele olha para nós duas, ele confunde um pouquinho os nomes, aí ele fica um pouquinho embaraçado, olha para um, olha para outro, porque as duas começam com N. Então, meu nome é Natácia, sou fisioterapeuta também intensivista, sou especialista pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, em cardiorrespiratória. Trabalhei já atuando em coordenações em alguns hospitais daqui da região do Vale do São Francisco e atuei tanto em UTI neopediátrica como UTI adulto. Atuei também na pandemia junto com a colega, né, Nayara, as nossas broncas lá das UTIs Covid, né, mas foi uma vivência muito boa, foi muito enriquecedor. E estamos aqui hoje para compartilhar um pouco do nosso conhecimento para vocês. Espero que vocês fiquem até o final. Quem tem interesse em fazer a parte da certificação é importante, né? Porque quando você tem o certificado em mãos, você acaba contabilizando pontos, né? Em entrevistas de emprego, otimiza o seu currículo. Dependendo da carga horária dos certificados, conta como pontuação também para algumas provas de títulos, então tudo isso é importante você receber o certificado. Vamos iniciar, né, nosso tema sobre insuficiência respiratória. E aí eu gostaria de saber da doutora Nayara o que é que ela tem visto nas UTIs adulto, né, que ela está atuando. O que é que você mais costuma ver
de insuficiência respiratória, né, na UTI de adulto, o quadro, como é que essa patologia ela se comporta, como é que esses pacientes chegam, como é essa admissão desses pacientes, se é uma admissão tranquila. Gostaria que você relatasse um pouco da sua prática, da sua vivência dentro da terapia intensiva, um pouco para os nossos inscritos na nossa jornada. Que honra! Vejam só, professora Natácia aí com a expertise em neopediatria, então a gente vai conseguir fazer uma dualidade, né, dessa insuficiência respiratória e manejo tanto no adulto como também na neo, e a gente vai aprender junto. Então, o interessante é que quando a gente pensa num ambiente hospitalar, né, então acho que algumas pessoas aí, ou todos vocês conhecem esse ambiente, conhecem esse avanço tecnológico e quantos recursos a gente tem nesse local, a gente tem alguns setores, né? E a porta de entrada, que é a emergência, eu costumo até dizer que talvez seja o local onde mais vai ter a pessoa que vai entrar ali relatando uma falta de ar, relatando um desconforto, que muitas vezes, quando a gente pensa em insuficiência respiratória, o primeiro conceito que vem na cabeça da gente é falta de ar, eu estou com dificuldade de respirar, né? E quando a gente pensa num conceito literário, nada mais é do que a dificuldade que esse indivíduo vai ter de ter as suas trocas gasosas da forma mais adequada. Então, a oxigenação, a ventilação desse indivíduo vai se comportar de maneira trabalhosa, de maneira mais dificultosa, e todos os órgãos aí vão sofrer, né? Coração, os músculos, o próprio sistema nervoso central desse indivíduo vai sofrer também quando ele tem essa insuficiência respiratória. Doutora, a senhora falou aí em ventilação, oxigenação, é a mesma coisa? Eles têm a mesma definição, assim, na literatura ou na prática? A gente pode considerar que é uma coisa só, oxigenação e ventilação, ou são coisas distintas? Perfeito. Quando a gente está começando na nossa vida acadêmica, e às vezes até lá na aulinha de ciências, a gente fala sobre o sistema respiratório, né? E aí, quando a gente pensa em respirar, eu vou receber oxigênio e soltar o gás carbônico. E isso vai ser o processo de respiração. Contudo, quando a gente vai mais a fundo e a gente vai estudando a fisiologia do processo respiratório, por exemplo, a gente vê que a gente precisa ter algumas divisões, até de forma didática, para entender esse processo que é mútuo, automático, mas ao mesmo tempo complexo. Porque a gente tem desde a respiração do ponto de vista neurofisiológico, né? Então, com o comando central ali do encéfalo para poder promover esse drive ventilatório, até toda a estrutura neuromusculoarticular para poder fazer elevação e depressão da caixa torácica. E, por fim, a gente tem aí esses dois processos de oxigenação e ventilação, né? Então, a oxigenação seria, basicamente, a troca gasosa do oxigênio mesmo ali, que vai formar o processo oxidativo, formação de ATP dentro da respiração celular. E o processo de ventilação é aquele que é mais envolvido com a mobilidade da caixa torácica, né? Da expansão e da retração e do controle da eliminação do dióxido de carbono. Então, a ventilação, ela envolve mais a questão dos músculos respiratórios, eles estariam mais atuantes, e a oxigenação estaria mais relacionado à questão da troca gasosa. Perfeito. Seria mais, de uma forma mais prática, seria assim. Exatamente. E o que é que você tem visto, assim, na sua rotina de porta de entrada, né? Assim, como fisioterapeuta, né, de hospital universitário, o que é que você mais visualiza, assim, de porta de entrada de hospital? Você pega muito paciente com insuficiência respiratória voltada para o lado cardíaco, insuficiência respiratória voltada para o lado respiratório mesmo em si, como é, ou mistura, tem esse balanço? Essa sua colocação é muito importante, professora, porque depende muito do tipo, né, de hospital, às vezes, que a gente está trabalhando. Então, o meu hospital é um hospital geral, mas é um hospital de traumas, por assim dizer. Então, a gente tem muito paciente politraumatizado, de acidente de moto, de acidente de carro. E também, por ser um hospital geral, a gente acaba recebendo idosos, né, que têm diversos problemas de pressão, por exemplo. Então, a gente vai ter diversas etiologias, né, diversas causas que vão entrar para a gente. Então, e isso é importante dizer, pessoal, porque o que é que pode levar para a insuficiência respiratória?
causas tanto pulmonares como extrapulmonares, como você colocou aqui. Então, às vezes, o indivíduo, ele sofre um derrame, né? Sofre um acidente vascular encefálico, ele perde o comando aqui central. Então, ele acaba que perde a capacidade, às vezes, de controlar esse músculo que você trouxe. Então, ele vai entrar em insuficiência respiratória. E a gente tem muito idoso com AVE, né? Às vezes, o traumatismo crânioencefálico decorrente de alguma queda ou do próprio acidente também faz essa desregulação central. Como a gente também pode ter problemas de origem extrapulmonares. Às vezes, aquele paciente que é cardiopata não é tão comum, mas a gente também tem, né, dentro da nossa entrada, alguns pacientes que fazem picos hipertensivos, porque já são hipertensos de base e por alguma desregulação ali do remédio ou do próprio hábito de vida, acaba fazendo um pico pressórico e essa pressão mais elevada faz um edema, né, de pulmão, então acaba que congestiona. Se a gente imaginar aí o nosso sistema circulatório como um sistema tubular de fluxo sanguíneo, ao passo que a gente tem o aumento e o incremento dessa pressão, eu posso ter extravasamento desse líquido para o meio, né, fora aí desse sistema circulatório, e isso atingir o meu alvéolo, atingir o meu pulmão, e vamos imaginar aí um pulmão exatamente cheio de líquido. Então, esse paciente também vai entrar em insuficiência respiratória, e por uma causa extrapulmonar, por exemplo. Então, a gente tem bastante vivência desses pacientes, né, principalmente politrauma, e paciente, às vezes, que tem problemas pressóricos. A nossa vivência não é tanto de paciente cardiopata, né, que a gente sabe que é uma realidade diferente, mas eu sei que você tem experiência em cardiopatas, né? E aí a gente tem como se fosse uma outra fisiopatologia. E eu queria que você trouxesse isso pra gente também um pouquinho. Antes de responder a sua pergunta, eu fiquei na curiosidade de saber como é o fluxo. Então, esses pacientes, eles chegam na urgência e aí você tem uma equipe de fisioterapeuta atuante lá na sua porta de entrada ou vocês encaminham logo o paciente para a UTI? Dentro da emergência, e eu trouxe, pessoal, mas a minha atuação de fato é na terapia intensiva, porque a gente conhece, né? Então a gente já rodou por alguns setores dentro do hospital, né? Mas hoje a gente atua com fisioterapeuta diarista no nosso serviço de emergência. Infelizmente a gente não conta com o serviço 24 horas, mas a gente tem o médico, a gente tem o enfermeiro e a gente tem os programas de capacitação para o gerenciamento, por exemplo, dos usos de oxigênio suplementar, do uso da ventilação não invasiva para esses profissionais, para também estarem fazendo o manejo dentro da insuficiência respiratória desses pacientes que adentram na emergência. Então, quando fica ali, se tiver no turno do fisioterapeuta diarista, né, que só é de segunda a sexta, manhã, tem essa atuação a mais. Mas se não, a gente tem médico e enfermeiro 24 horas na emergência. Legal. E depois, dependendo da gravidade da insuficiência respiratória, causas, por exemplo, não revertidas, onde esse paciente ele precisa ser entubado, né? Então, fazer o uso daquele tubo endotraqueal, traqueostomia, o ventilador mecânico para poder reverter a causa daquela insuficiência respiratória e ter um suporte de vida, ele vai ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Terapia intensiva. Tá, joia. Em relação à sua pergunta sobre pacientes cardiopatas, realmente eu tive bastante vivência com esse tipo de paciente, né, com patologias, com cardiopatias, né, que a gente chama. E é interessante como a gente consegue ter uma boa resposta, principalmente do uso da VNI nesses pacientes. Eu costumo dizer que eu optei pela parte respiratória, pela especialidade em cardiorrespiratória, porque é praticamente quase que instantâneo. A gente utiliza o recurso, né? Normalmente a ventilação não invasiva, a gente utiliza e a gente tem uma boa resposta com esses pacientes. Então, cerca de 1 hora, 2 horas depois que ele chega naquele quadro de insuficiência respiratória, a gente consegue reverter muito bem. E fora isso, tem os outros usos, né, da ventilação não invasiva, no caso de apneia do sono, que a gente sabe que é um tratamento bastante eficaz para esses pacientes, pneumopatas, cardiopatas, em relação também ao quadro de descompensação, quando um paciente ele chega realmente com edema agudo de pulmão, paciente em pós-cirurgia cardíaca, né, fez cirurgia cardíaca, evoluiu ali com um quadro de insuficiência respiratória, mesmo que seja num quadro leve de insuficiência respiratória,
mas a gente costuma ter uma resposta bastante eficaz com os recursos que a gente utiliza na ventilação não invasiva. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar, porque eu acabo sendo meio que apaixonada por essa área, né? Assim, volta e meia eu me desvencilho dela, mas acabo sempre voltando, porque realmente é uma área que, além de ser escasso, né? Assim, os profissionais, eles não se capacitam tanto nessa área, né? Infelizmente. Mas, por outro lado, a gente sabe que a gente, com destreza e com domínio dos equipamentos e com domínio teórico, a gente consegue realmente tirar aquele paciente daquele quadro, né? Que chega a ser fantástico, né? Você reverter, utilizar um recurso que é capaz de reverter um quadro de sufocamento, né? Que é isso que eles relatam pra gente, né? Sensação de sufocamento. E aí a gente consegue reverter esse quadro da insuficiência respiratória. Isso para mim é, como fisioterapeuta, eu acredito para você também, é muito gratificante a gente ter essa boa resposta. Perfeito, e isso é importante porque às vezes a gente pensa que é o físio que tem que ter o domínio e gerência exclusiva do processo ventilatório, né? Do ato ali de melhorar a respiração do paciente, enquanto que na verdade é um trabalho mesmo multiprofissional. E quantas vezes a gente tem centros de referência, às vezes de uma linha mesmo mais superior, onde o médico e o enfermeiro também têm à frente do processo ali de tomada de decisão. E o interessante é que eu costumo dizer que a gente precisa saber avaliar de fato as condições, né? Porque paciente que não é bem avaliado é um paciente que também não é bem tratado. Isso. E aí a gente trouxe isso. Exato. Do sufocamento, dos possíveis pacientes que vão ali apresentar insuficiência respiratória, mas como reconhecer esses sinais? Então, eu queria que você trouxesse aí, principalmente trazendo também para a NEL, para o lado infantil, quais são esses sinais, quais são os sintomas que a gente pode elencar aí que caracterizam a insuficiência respiratória? Então, pela minha prática de UTI neopediátrica, normalmente a gente pega pacientes neonatais prematuros, né? Então, são os que sofrem mais com o quadro de insuficiência respiratória por conta do próprio processo da imaturidade pulmonar, ausência ou quase produção, praticamente quase nenhuma, né, do surfactante, e aí acaba tendo que a gente utilizar o surfactante sintético, né, e esses pacientes, eles acabam sendo entubados, né. É diferente do adulto quando a gente utiliza um recurso das interfaces, né. Então, em neopediatria, principalmente prematuro, a tendência é quando ele chega com um quadro de insuficiência respiratória, então ele já vem do parto com esse quadro, e aí ele acaba sendo entubado. Uma outra vertente é quando ele é um bebê de idade gestacional adequada, peso adequado, porém entrou em sofrimento fetal, que aí a gente tem a clássica síndrome de aspiração do mecônio, né? Que aí ele faz realmente o quadro de insuficiência respiratória, mas associado, né, com aquelas horas evoluindo para um quadro de SDRA. E aí é outra categoria que acaba também sendo evoluída direto para a parte da ventilação mecânica. Então são pacientes que é como se eles não tivessem tido a chance de usar a interface, né? Como no adulto, que a gente tem essa possibilidade. No adulto a gente pode utilizar a VNI antes de ser indicativo realmente a intubação. Então, essas peculiaridades do sistema respiratório do neonato, né, isso faz com que ele acabe tendo essas diferenças, né, quando a gente trata da mesma patologia, insuficiência respiratória, mas que no neonato, por conta das peculiaridades do próprio sistema respiratório, a imaturidade pulmonar também, eles acabam sendo automaticamente quase que intubados, né? E na criança, a gente vê muito o quadro de insuficiência respiratória por alguma outra patologia, que as mais comuns, assim, normalmente acabam sendo relacionadas às neoplasias, infelizmente, né? Então, minha vivência de insuficiência respiratória com o público pediátrico foram mais aquelas crianças que desenvolveram neoplasias, né? Então, são algumas neoplasias pulmonares, outras
neoplasias de outras origens, né, extrapulmonares, que acabam evoluindo com esse sofrimento, com essa sobrecarga do sistema cardiorrespiratório, e aí eles evoluem com insuficiência respiratória, né? Então, é um pouco delicado até, assim, para a gente poder falar sobre isso, porque remete, né, assim, à nossa vivência das unidades de terapia intensiva. E aí eu lembro com um pouco de saudosismo de alguns pacientes que eu tive, né, na terapia intensiva neopediátrica, que alguns rostinhos acabam ficando marcados e alguns bebês acabam realmente ficando marcados, né? E eu acredito que essa seja a dificuldade de muito profissional não trabalhar com neo, porque acabam se envolvendo e se emocionando bastante com o público, que realmente é um público muito delicado, né? Então, não que o adulto não seja, mas a gente acaba se envolvendo mais do ponto de vista emocional. Isso é interessante, porque às vezes a gente pensa, são mini adultos, mas não necessariamente, né? Então, eles têm uma fisiologia própria, eles têm, às vezes, uma anatomia própria. E isso que você trouxe da imaturidade do pulmão, muitas vezes até um simples engasgo que o bebê pode estar ali na hora da amamentação, isso já repercute rapidamente no sistema respiratório, porque ele não tem muita reserva, então ele já fica mais cansadinho, ele já aumenta a quantidade de vezes que ele respira, às vezes usa um nariz. Então, talvez isso é até importante para a gente já começar o processo de educação até das mães, para poder reconhecer de forma mais precoce até uma insuficiência respiratória inicial nesses bebês, né? Nesses neonatos. Porque às vezes os adultos eles têm uma reserva, então eles aumentam um pouquinho o trabalho ventilatório, ficando um pouquinho mais taquipneico, né? Ou relatando uma dispneia, mas a gente ainda não vê, por exemplo, aquele azulado nos lábios, nas pontas dos dedos. Então isso já é uma manifestação mais tardia, né, desse problema. Enquanto que na criança, eu também não tenho muita vivência, mas a gente, vez ou outra, não somos referência, mas uma criança que sofre um acidente, por exemplo, o primeiro ponto dela antes de ir para o hospital infantil é passar na parte de neuro, né? Então a gente vê que eles têm uma mecânicazinha muito mais diferente do que o adulto. Então o tórax é mais móvel, é mais complacente. Então rapidamente eles têm um pequeno acúmulozinho de secreção, já fazem ficar mais taquipneico, oxigenação já cai ali de imediato. O desequilíbrio no sistema respiratório da criança, ele é meio que assim instantâneo, né? Então bastou um pouquinho de secreção, bastou um pouquinho de alteração em alguma coisa, então ele já mostra, logo ele já mostra sinais. Fora isso, tem a questão do bebezinho ter a cabeça, né? Um pouquinho, a parte posterior da cabeça, um pouquinho mais aumentada. Tem a questão também do próprio laringe, da traqueia ser mais maleávelzinha, né? Aqueles anéis serem menos rígidos, né, do que no adulto, né? O diafragma também, as costelas mais horizontalizadas, enquanto que no adulto é mais verticalizado. Então são diferenças anatômicas na criança que vai fazendo com que realmente qualquer desequilíbrio, né, no sistema ventilatório dela acabe realmente trazendo aqueles sinais de que ele está entrando em insuficiência respiratória. E outro ponto que você falou foi a questão da monitorização, né? Então, assim, é importante a gente saber monitorizar esse paciente, né? Então, não é só uma coisa que deve ser única e exclusivamente feita pelo médico. Não, a monitorização ela é contínua, né? Como a própria doutora falou, né? Da unidade de terapia intensiva. Então, são cuidados intensivos, 24 horas por dia. E é feito por toda a equipe. Então, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, as nutricionistas, quando elas passam e vão prescrevendo as sondas delas, elas já vão olhando. Então, só o fato de você estar ali naquele ambiente, estar visualizando, estar fixando o seu olhar, desenvolvendo o seu olhar clínico, o seu olhar crítico, né? Para aquele monitor, saber que aquele monitor tem algo de errado, sinalizar, mesmo que você não seja do setor. Então, acontece muito a equipe estar ocupada com o paciente, mas aí a
psicóloga viu que estava tendo aquela alteração, ou a nutricionista viu que estava tendo aquela alteração ali no monitor, e sinalizar para a equipe, está acontecendo algo aqui nesse leito também, dá uma olhadinha aqui. Então, assim, são coisas que a gente sabe que o conhecimento, ele está aí para todo mundo, né? Então, ele não é somente voltado para a equipe multiprofissional, né? Então, ele é voltado para todo mundo. Até a moça da limpeza também, eu já tive caso da moça da limpeza identificar que tinha algo de errado no monitor de um bebezinho, enquanto eu estava dando cuidados com uma técnica de enfermagem no outro berço aquecido de outro bebê. E aí, quando ela passou, que ela foi coletar o lixo, que ela viu, que ela estava limpando, ela viu que tinha algo de errado ali naquele monitor. E aí ela foi e sinalizou para a gente. Então, automaticamente a gente correu e viu que realmente tinha algo de errado. Então, assim, é fantástico o mundo da terapia intensiva. Realmente é uma área muito dinâmica, né? E em termos de recursos de terapia intensiva para o tratamento dessas insuficiências respiratórias, o que é mais que vocês utilizam? Quais são os equipamentos? Quais são os tipos de aparelhos que vocês mais utilizam para tratar a insuficiência respiratória no adulto? Eu acho que o primeiro momento, né, como você trouxe, é saber a causa, né? Saber avaliar, saber identificar. Porque muitas vezes alguns profissionais, e às vezes a gente também tende a se policiar, e a gente quer imaginar que, por exemplo, a ventilação mecânica, ela vai ser o tratamento da causa base, né, da insuficiência respiratória, e ela não é. Ela é um suporte básico e avançado, né, dependendo da sua forma de uso, de vida, né? Então, ela vai fazer com que o indivíduo tenha sua restabelecimento das trocas gasosas, então descanse a musculatura, melhore a oxigenação, melhore a eliminação de CO2, mas a causa precisa ser tratada. Porque se for, por exemplo, uma cardiopatia, se for aquele coração cansado, sem força, precisa ter uma parte farmacológica para ajudar a melhorar a força de contração desse coração. Então, a gente precisa estar sempre em conversa mesmo, como você trouxe, com o médico, a gente discutindo beira-leito os casos dos pacientes. Muitas vezes é uma infecção pulmonar e essa infecção faz uma inflamação naquele pulmão e o paciente fica com um problema, né? Então, muitas vezes pneumonia pode evoluir para insuficiências respiratórias desde leve até mais graves, e isso precisa ser tratado, a causa base. Então, o antibiótico precisa estar como recurso também dentro da terapia. Outras causas, né, dependendo, às vezes, se for só questão de toalete brônquico, como você trouxe, uma secreção, pode fazer o indivíduo ficar cansado? Pode. Então, a gente precisa saber avaliar a necessidade de remoção de secreção, então estimular a tosse daquele indivíduo, remover a secreção quando tiver muito acumulada. E eu acho que um dos tratamentos e recursos, assim, padrão ouro, não vou dizer ouro, mas eu vou dizer que mais é utilizado dentro da vivência, é o oxigênio. Então, muitas vezes, isso dentro da emergência a gente tem demais. E eu falo como relato mesmo de profissional, até que já fui no início da vida mesmo profissional, de amadurecimento, que a gente, na graduação, você vai lembrar dos cálculozinhos de PO2 ideal, FiO2 ideal. Então, eu me via no augezinho lá dos meus 22 anos dentro de uma terapia intensiva. Peguei o paciente e aí analisar, né, a gasometria, que é um dos exames que a gente traz na monitorização dessa insuficiência. E esse paciente, ele tinha uma PaO2 de 70, né? E aí o valor normal que os livros trazem aí de 80 a 100. E aí a gente ainda sem manejo, mesmo o paciente apresentando uma oximetria de pulso de 95%, 96%, eu me via obrigada a aumentar a FiO2 dele, porque ele precisava aumentar a PaO2. Né? Então, a oxigenoterapia é um recurso que ainda hoje é um trabalho de formiga e árduo mesmo, né? Dentro da educação lá dos profissionais, que é usado de livre demanda, de livre e espontânea aí necessidade. Então, o paciente falou que está com falta de ar, é quase instantâneo. A gente vê um profissional de saúde colocando uma máscara de oxigênio nesse paciente. E aí a oxigenoterapia, que é um dos recursos mais utilizados dentro da insuficiência respiratória, ele também precisa ser
bem criterizado, né? Não é todo paciente que vai se beneficiar de uma máscara de oxigênio. E precisa ter uma indicação clássica a isso, que é a hipoxemia, senão a gente só vai estar piorando o desfecho dele, né? Às vezes aumentando a inflamação, aumentando a mortalidade própria desse indivíduo. Então, hoje, a gente já faz uma avaliação mais rígida, né? Mais rigorosa, de realmente avaliar uma oxigenação não só pela PaO2 de forma isolada, mas junto com a parte hematológica desse indivíduo, com a parte da hemodinâmica desse. A oximetria de pulso, estando acima de 90%, a gente já tem as recomendações que, de fato, são padrão ouro, de não suplementar com oxigênio. Então, a gente mantém o indivíduo respirando ali em ar ambiente. Ah, professora, mas e a falta de ar? A falta de ar pode ser outra demanda, né? Pode ser esse coração fraco que precisa do remédio. Pode ser a infecção que está no auge, que está no pico, que precisa do antibiótico para agir. Então, existe aí a avaliação ser bem feita e ser individualizada também. Tem muito dessa parte que você falou sobre a questão do uso indiscriminado do O2, porque fora tudo isso que você elencou, ainda também tem a questão da toxicidade, né, do O2. E na terapia intensiva adulto, a gente não via isso há um tempo atrás, né? Embora na terapia intensiva NEO, a gente sempre viu o O2 como algo muito tóxico para o NEO, né? Então, muita gente acha que a toxicidade do O2 para o NEO é porque o O2 fica circulando somente lá na incubadora, né? Que a gente costuma ter a incubadora e ter aquele suporte de O2. Também, mas não é só porque aquele O2 está circulando na incubadora. É porque o oxigênio em excesso realmente é tóxico mesmo para o organismo, né? Então, dá o problema ocular, né? No neonato, que a gente... Há um tempo atrás a gente não tinha essa visão para o adulto, então a gente via um fluxo muito alto e turbulento no cateter nasal de pacientes adultos, né, utilizando aquele cateter nasal tipo óculos, né, com aquele fluxo alto, com aquele uso indiscriminado, né, daquele oxigênio. E hoje, fora tudo isso que a gente elenca, ainda vale ressaltar ainda também o controle do custo, do gasto, que isso acaba sendo um gasto desnecessário, né? Que oxigênio a gente sabe que é um gás muito dispendioso dentro da terapia intensiva e acaba sendo um custo desnecessário porque aquele paciente não está precisando daquele oxigênio, né? Então, assim, além de você ter todas as comprovações da toxicidade do O2, dos malefícios, da questão dessa gasometria, que não tem que estar redondinha, bonitinha, como manda, né, a nossa literatura de tempos atrás. Toda essa questão também de questão de avaliar outros parâmetros que são indicativos para a gente, que vai nos nortear na nossa conduta, vai justificar. Questão da hemoglobina, questão da infecção, como é que está o aporte desse oxigênio, desse paciente nutricional. Então, fora isso, ainda tem a questão do custo também, né? Que é uma das coisas que a gente também, como profissional de saúde, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter essa mente aberta para estar racionando os custos de algo que está sendo desnecessário, né? Dentro da terapia intensiva neonatal, a gente utiliza muito aqueles capacetes que a gente chama de halo, né? Cateter nasal tipo óculos, no neonato a gente não tem, assim, é diferente do adulto, a gente usa ou alto fluxo, ou então a canulazinha do CPAP, que a gente ou faz o artesanal ou faz o CPAP mesmo associado na ventilação mecânica. E no adulto, como é esse suporte da oxigenoterapia? Quais são os tipos de suporte de oxigenoterapia que vocês têm para utilizar e manejar esse paciente com insuficiência respiratória? É super importante a gente conhecer, de fato, a estrutura e a anatomia, né? Porque imagine só, acho que todo mundo vai lembrar que esse cateter é aquelas pronguinhas, né? Aquelas mangueirinhas que a gente coloca no nariz. Isso. E um bebezinho que tem o nariz desse tamanho, um neonato que é pequenininho, rapidamente, com certeza, ia obstruir, né? E aí pioraria, talvez, a falta de ar desse bebezinho, né?
Mas o adulto ele já tem um sistema mais amadurecido, né? Então, às vezes tem pacientes que respiram pelo nariz, mas às vezes a gente também pode ter pacientes que têm respiração oral, né? Então, a gente precisa identificar isso, né? A estrutura anatômica também, ver a integridade da pele daquele indivíduo antes da gente elencar o dispositivo de uso, né? Então, às vezes é um paciente que ele ainda está comendo sozinho, precisa ter essa funcionalidade preservada, ou que gosta de conversar. Então, são algumas características que a gente precisa pontuar para elencar o dispositivo aí de uso, né? De terapia. Via de regra, a gente vai ter esses catéteres, né? Tipo óculos, então, que ocupam somente o nariz. A gente também pode ter máscaras que vão do nariz à boca. A gente também tem máscaras maiores aí, né? Essas em menos uso, que são as chamadas máscaras de macronebulização, a gente já não vê tanto a utilidade, né? Tem o catéter também de alto fluxo, que já precisa de uma pressurização. E a gente tem aí os sistemas com reservatório, que a gente chama. Então, a gente já vai ter as máscaras e a gente também vai ter umas bolsas plásticas conectadas a essas máscaras para ofertar esse oxigênio que pode suprir a demanda do ambiente, né? Que via de regra a gente vai respirar 21%, podendo chegar até 100% de inalação pura de oxigênio suplementar por esse indivíduo, né? Então, a gente tem aí alguns desses usos e, junto com a ventilação mecânica, eu posso ofertar tanto a pressão ali do CPAP também, junto com a oxigenoterapia. Então, o ventiladorzinho ali, aquele aparelho já ligado com uma fonte de O2 suplementar, eu também consigo graduar para aquele indivíduo respirar de acima de 21%, né? Então, desde 22% até 100%, dependendo da necessidade dele. E como que a gente vai saber? Essa questão da anatomia precisa ser colocada em ponto, né? Porque um paciente que vai respirar só pela boca, eu não tenho condição de colocar um catéter nasal. Ou às vezes é um paciente que tem um desvio de septo também. Ele tem uma estrutura aqui anatômica que prejudica a entrada de ar desse paciente. Então, ao invés do catéter, vamos colocar uma máscara, né? Ou às vezes a gravidade daquela disfunção de oxigenação. Então, a gente vai elencar o dispositivo também de acordo com isso, a anatomia do nosso indivíduo, os gostos também pessoais, né? Então, se ele ainda está se alimentando bem, conversa muito, tem uma demanda menor, eu vou optar pelo catéter ao invés da máscara, para ele não ficar tirando o tempo todo, né? Entendi. Doutora, a senhora falou aí sobre alguns recursos de oxigenoterapia, e eu lembro que na minha época, antes de pandemia, a gente tinha um recurso chamado máscara de Venturi. Então, hoje essa máscara de Venturi, ela ainda é utilizada dentro das UTIs adultas, ou o pós-pandemia fez a gente frear o uso dela ou abolir o uso dela? Como é que está essa questão dessa máscara de Venturi, do uso dela? Compõe, né, o arsenal aí dos nossos dispositivos de oxigenoterapia. Então, a máscara de Venturi, ela tem esse nome por conta do indivíduo, né, que inventou. Então, baseado aí na oferta e na entrega desse oxigênio para o indivíduo, ela vai disponibilizar desde frações aí de 24% até 50% e um fluxo mais acelerado e maior, às vezes, do que a demanda do indivíduo. Então, só para a gente conceituar isso para você que está ouvindo. E para quem já talvez tenha visto, são aquelas máscarazinhas coloridas, onde a gente tem uns bocaizinhos coloridos, né? Então, na verdade, é um dos nossos recursos mais utilizados ainda dentro da terapia intensiva. E eu acho que até além disso, porque muitas vezes dentro o SAMU, quando chega trazendo algum paciente, já pode trazer em uso dessa máscara de Venturi lá no socorrista, dentro da emergência do pronto-socorro, nas clínicas ali de tratamento. Então, pacientes que têm alguma necessidade de oxigênio suplementar, é indicado. O que eu bato na tecla, professora e doutora, e que com certeza a gente precisa cada vez mais mostrar e ensinar para os meninos, né? E para a gente sempre, é que o recurso ele precisa ser indicado na comprovada hipoxemia, né? Então, é um paciente que realmente vai ter necessidade do oxigênio suplementar. Então, a máscara de Venturi, sim, ela continua com seu uso.
Eu acho que essa questão foi levantada porque a gente viveu um boom aí de pandemia, Covid, e todo mundo desesperado, ninguém sabia como que pegava, era uma infecção respiratória, todo mundo desesperado. Então, a gente viu aí pacientes de insuficiência respiratória que muitas vezes a gente ficava mesmo com receio do que utilizar, do que fazer, de pegar um ambu, colocar no rosto desse paciente para ventilar, porque a gente não sabia como que o vírus ia se propagar, como que o vírus ia chegar, né? E aí o aumento do risco, talvez, dessa transmissão respiratória, a gente não sabia se pegava rápido ou não. Então, eu lembro que bem no início a gente via praticamente de guerra mesmo para dentro desses cenários, né? Aquelas napas assim de sofá, a gente colocava de uma ponta a outra do corpo para poder atender o paciente, muito desesperador, né? Então, a Venturi ficou o seu uso, a gente, né, pela própria fisiologia do dispositivo, de ser algo que manda um fluxo maior, a gente freou, né, no período de pandemia aí, no período de Covid. Mas hoje a gente já viu nas novas recomendações, inclusive, que o paciente necessitando, a gente indicando, avaliando da melhor forma, e ele estando num local ali, com um quarto com pressão negativa, né, que é aquele quarto pressurizado, de isolamento dele, ele sozinho, ou às vezes dependendo também, se ele estiver num leito de enfermaria, mas com um ambiente mais ventilado, a porta do corredor fechada, a janela aberta, aquele paciente sozinho, já é um recurso que a gente também já trouxe no finalzinho da pandemia para uso. Porque o paciente tinha necessidade. E foi bastante discriminada, foi bastante... teve muito preconceito, né, com o uso da máscara de Venturi no momento da pandemia, né, no auge. Tiveram algumas UTIs que realmente aboliram o uso da máscara de Venturi, assim como aboliram também, e depois da pandemia acabou sendo um ponto positivo para nós profissionais de saúde, que foi a questão da nebulização com a névoa, né? Uhum. Então a gente conta ponto positivo aí para os estudos, porque foi praticamente, hoje é praticamente quase abolido a nebulização com a névoa, e a gente prefere realmente os puffs, e a gente sabe que trazem menos complicações, principalmente pacientes em ventilação mecânica invasiva, né, que são aqueles pacientes que precisam estar com tubo orotraqueal. Em relação ao tratamento medicamentoso, a doutora trouxe perfeitamente, assim, falando um pouco sobre os diuréticos, né, pacientes cardiopatas, a questão dos tratamentos dos antibióticos, pacientes pneumopatas, e eu queria que a doutora fechasse, né, falando de uma maneira geral, dentro da terapia intensiva de sua vivência, se a insuficiência respiratória ela é um quadro realmente recorrente, rotineiro, toda semana a gente consegue visualizar esse perfil de paciente, ou na sua vivência você tem uma mistura, assim, quase não pega esse tipo de paciente na sua vivência? Rapaz, a gente tem 10 leitos. Eu coloquei, né? ela numa saia justa, porque eu tô o tempo todo cutucando ela para ela falar mais sobre esse hospital que ela trabalha. Maravilhoso, né? Eu gosto também. É um hospital público, né? Então a gente vai ter, logicamente, as dificuldade de recurso. E isso é até um ponto interessante, porque eu lembrei agora do que aconteceu na Amazônia, no auge, inclusive, da pandemia, que faltou oxigênio, que era um gás importantíssimo, né, para poder levar ali terapia e suporte de vida para aqueles pacientes. Eu fico me perguntando quantos não se foram no tempo da pandemia por falta mesmo de recursos físicos e humanos, né, e tudo. E o Covid nada mais é do que um tipo de insuficiência respiratória, leva, né, a uma insuficiência respiratória. Então, se a gente for imaginar os pacientes que estão ali dentro da UTI, 90%, o motivo de entrada base é uma insuficiência respiratória. Então, a gente vai... se relativamente bastante. Exato. Apesar de ser um hospital neuro, sim, né, assim, voltado para a parte da neuro, para a gente ver que a gente não pode negligenciar a especificidade do hospital, né? É um hospital neuro, mas que por trás de tudo isso, por trás de uma neuropatia, sempre vem um outro quadro de outras patologias associadas,
E a insuficiência respiratória, ela realmente é um cenário bem corriqueiro na rotina de um fisioterapeuta intensivista. É um índice bastante alto mesmo. 80% a 90% é... Se a gente for ver, tudo vai acabar num problema da troca gasosa, num problema ali de falta de ar, de desconforto. Então, muitas vezes, o paciente não tem lá no diagnóstico, né? Na hipótesezinha lá, logo de cara, a insuficiência respiratória. Pode ter realmente o TCE, o politrauma. Mas ao passo que aquele paciente está, para mim, com coma, por exemplo, é uma das causas etiológicas da insuficiência respiratória. Porque esse paciente ele não tem drive correto. Né? A gente pensa a especificidade do hospital, mas no hospital infantil, se a gente for pensar, a síndrome da aspiração meconial, o indivíduo que às vezes tem uma bronquiolite, né? O bebezinho que está ali imaturo ainda no seu próprio sistema respiratório, ele vai ter o desenvolvimento da insuficiência respiratória. Então, é de fato um tema que a gente estuda didaticamente, conceitualmente, mas ele está presente no nosso cenário hospitalar, às vezes até no nosso cenário ambulatorial, né? Então, quem tem paciente, às vezes, pneumo, cardiológico, vai lidar com o tipo de insuficiência respiratória crônica, que a gente, inclusive, às vezes consegue classificar aquela insuficiência aguda e a crônica na vida, né? Paciente domiciliar, você trouxe aí a apneia do sono, tipo de insuficiência respiratória de forma crônica, onde esse paciente vai estar apresentando para a gente algum problema a longo prazo. Perfeitamente. A gente costuma estudar insuficiência respiratória voltado para a parte da cadeira, né, assim, da matéria de respiratória mesmo, mas quando a gente pega as causas, né, e a gente vê que são N causas, então não tem como a gente fazer essa separação da insuficiência respiratória das outras patologias. Ela acaba caminhando junto e sendo realmente uma temática muito intrínseca às outras patologias. A doutora tem mais alguma pergunta? Eu queria que você trouxe um momento a questão da SDRA, né? E aí, inclusive um aluno, essa semana, perguntando lá na UTI, né? Professora, então toda insuficiência respiratória é SDRA, né? Então, será que são sinônimos, é homogêneo? Então, aquele paciente, por exemplo, né, que está lá que é o cardiopata de longa data ou pneumopata de longa data, então, ele desenvolve SDRA? Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa vivência aí. Todo mundo realmente faz essa analogia, né? Então, a SDRA, para ela ser classificada, a gente sabe que ela tem os níveis, né, de classificação, leve, moderado, grave. A gente sabe também que precisa de alterações radiológicas para comprovar que realmente aquele paciente está entrando em SDRA. E fora isso, tem também a questão da clínica do paciente, né? Então, a clínica, ela sempre... Eu costumo dizer que ela acaba sendo soberana, né? Voltado para a parte da UTI neonatal, então, assim, a gente acaba tendo muitos casos de insuficiência respiratória que evolui com SDRA, por conta da própria dificuldade mesmo da própria equipe do manejo. Então, é um sistema respiratório que é muito imaturo, então a gente acaba já tendo essa dificuldade fisiológica, né? Não é nem patológica, é fisiológica mesmo, do próprio recém-nascido. Lutamos nas primeiras horas de vida daquele RN para que ele saia o mais breve possível da ventilação mecânica. E se for um RN prematuro muito extremo, então ele acaba realmente evoluindo e a gente tendo que aplicar todos os protocolos para SDRA. Então, o tempo de pronação, manter aquele RN pronado, valores de pressão um pouquinho mais alta, PIP mais alta, embora os pediatras, eles sempre pisam no pé do fisioterapeuta para reduzir a PIP, mas não tem jeito, infelizmente.
mesmo sabendo que os poros de Kohn, os canais de Lambert ainda estão imaturos, ainda não existem naquela idade gestacional, mas infelizmente acaba sendo um mal necessário. Só que a gente tem que lembrar do seguinte, que é um mal necessário, mas que, como a doutora falou, mencionou perfeitamente, a gente tem que saber elencar, a gente tem que saber avaliar e a gente tem que saber traçar aquela conduta correta. Porque não adianta eu simplesmente saber que aquele paciente pode evoluir e nesse pode evoluir eu tratar ele como se ele fosse. Então, existe aí uma diferença muito grande. Então, realmente, alguns casos de insuficiência respiratória, principalmente no neonato, eles acabam realmente, de fato, evoluindo para SDRA. E a gente tendo que aplicar realmente protocolos para SDRA. Outros não, eles entram naquela fase de insuficiência, com o surfactante sintético, eles acabam tendo uma boa absorção, eles acabam tendo uma boa resposta, e aí nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida, a gente acaba realmente revertendo esse quadro, tirando esse paciente da ventilação mecânica e tirando esse suporte ventilatório desse recém-nascido. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado e muito bem conversado. Porque entre o fato da insuficiência respiratória levar a uma SDRA, existe um caminho, existem etapas, né? Que essas etapas elas devem ser respeitadas. A gente não pode negligenciar de forma nenhuma dessas etapas. E o fato da SDRA já ter sido instalada, então uma insuficiência respiratória ter sido levada a um SDRA, então quando ela já está instalada, aí segue também a mesma linha de raciocínio. Se instalou, então você tem que pensar no tratamento, você tem que pensar na terapia, na terapêutica para esse paciente, tudo muito bem planejado, tudo muito bem protocolado e tudo muito bem monitorizado, né? Porque o nosso objetivo sempre vai ser devolver esse indivíduo, né, de volta para os entes queridos dele. Então, se for um bebezinho, devolver para os genitores, se for um adulto, devolver para o seio familiar. Então, nosso objetivo sempre vai ser esse. Então, tudo tem que ser muito bem articulado, muito bem pensado, muito bem protocolado e muito bem registrado. Eu acho que dessa forma, quando a gente trabalha assim, a gente consegue ter muito mais respaldo e respeito, tanto pela equipe que a gente trabalha, como também pelas pessoas que estão lá fora acreditando e confiando no nosso trabalho. Isso é importante porque às vezes a gente vê conceitos e acha que são as mesmas coisas, né? Então, SDRA de fato é uma síndrome que não só o neo, mas os adultos também podem desenvolver. Como você colocou, ela é multifatorial e ela é multiconceitual também. Então, não é só a falta de ar que o paciente vai apresentar. Então, existe ali alguns conceitos, né, algumas etapas de fato para a gente poder definir e também tratar aquele indivíduo. Então, fica aí, não são a mesma coisa, né? Não são sinônimos. Isso. Um pode levar ao outro, mas né? não pode obrigatoriamente levar ao desenvolvimento. Toda a SDRA, na verdade, é uma insuficiência respiratória, mas uma insuficiência respiratória por uma crise de asma, que uma pessoa pode apresentar, uma falta de ar por uma crise de asma, não vai ser uma SDRA, né? Que é a síndrome do desconforto aí respiratório. E a gente tem tanto no adulto, como também tem na criança. Eu tenho certeza que você aí de casa quer saber mais, quer aprender mais sobre esses conceitos, sobre como avaliar, como monitorizar, como intervir também, né? Então, reconhecer quando esse indivíduo, esse bebê ou esse adulto tem uma insuficiência respiratória, o que é que precisa acontecer para desenvolver uma SDRA, como que eu avalio, como que eu monitorizo e trato. Se ligue e acompanhe aí o IPEDS, perceba os combos que forem ofertados, então busquem se aperfeiçoar, se qualificar e busquem sempre, continuamente aí, o conhecimento. Estamos aqui para sanar todas as dúvidas. De fato. Aproveite nossos cursos de capacitação. Acredito que ao final do evento será
lançada aí alguma surpresa, algum curso, né? O pessoal, o Marcos deve falar, repassar para vocês. Aproveitem para assistir o evento até o final, né? Que é importante ter o certificado em mãos, né? A questão da certificação é muito importante. Se manter certificado, porque você prova que você é um profissional que está se aperfeiçoando cada dia que passa, viu? Curtam nossa plataforma do IPEDS, nosso Instagram, certo? Lá tem vários lançamentos de cursos de curta duração, cursos de profissionalizantes, cursos de capacitação, cursos de pós-graduação. Então aproveite para curtir nossas páginas e nos acompanhar nas redes sociais. E a gente se vê na próxima, né? Foi um prazer, doutora Natácia, estar com você. Obrigada. Aprendendo mais, partilhando mais. E como você colocou mesmo, né? Então, sempre buscar crescer e evoluir sempre, né? Então, aproveitem aí as ofertas, aproveitem os cursos. Eu tenho certeza que ficou muita curiosidade, que teve algo que você quer saber mais, que você quer se capacitar mais para fazer a diferença no seu serviço, na sua academia, na sua escola. Então, seja um profissional e um acadêmico de qualidade. Tchau, gente. Obrigada.